Oi, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês todos também, né? Graças a Deus, né? Então hoje eu vou ler aqui sobre Timóteo, né? Timóteo do 1 até o capítulo 1 ao 5. É segundo Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou-lhe graças a Deus, a quem destes os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo a menoria a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Assim falou, né? Que maravilha, né? Então, aqui tem uma explicação, né? Paulo escreveu a segunda epístola, né, do Timóteo, quando já estava preso em Roma, né? Ele já estava por causa do evangelho, né? Ele estava preso, né? Ele ensinava a ver seu filho na fé, pois sabia que estava prestes a ser executado. Embora desprovido de liberdade e abandonado por seus companheiros, né? Ele foi abandonado pelos companheiros, né? Paulo manteve viva a sua fé e sua confiança. Ele mantinha fé, confiança em Deus, né? Colaborando com a sua pregação do evangelho, mesmo vivendo injustiças e situações difíceis. Os nascidos de Deus jamais perdem a fé em Jesus, né? Jamais a gente perde a fé nele. Não pode estar lá no precipício que a gente não perde a fé, não pode perder a fé em Jesus. E tampouco se destrói, né? Espiritualmente. Paulo não tinha seus discípulos na prisão. Cada um estava em missão. Outros haviam abandonado, né, por causa das perseguições. Mas o apóstolo guardava a sua mente a boa recordação dos fiéis. A despedida de Paulo e Timóteo havia sido dolorosa. Foi dolorosa, né? A consciência, e sim o fruto do testemunho e da boa criação que recebeu, né? Da boa educação que recebeu de sua mãe e sua avó, Timóteo, né? Isso serve de exemplo a todas as mães que têm a responsabilidade de ensinar seus filhos. A gente tem a responsabilidade de ensinar os filhos, né? Elas devem plantar a semente da confiança em Deus. Nós temos que plantar nos nossos filhos, né? Quando eles querem, né? Porque às vezes também alguns não querem, né? Mas os que querem, né? Estão ali, né? Escutam. Por exemplo, eu estou aqui com uma pessoa que sorri quando está e gosta de ouvir a palavra de Deus, né? Isso é muito importante, né? Confiança em Deus, né? A integridade do respeito e de todas as boas virtudes, desde cedo. Afinal, a mulher exerce grande influência sobre os filhos e quando imbuída da genuína fé cristã, né? A fé cristã passa a ser testemunha viva do Senhor Jesus em seu lar, tornando-se um alicerce para toda a família. É assim que a gente tem que ser, né? Tem que sempre, por mais que falem as coisas, a gente tem que estar ali firme
escutando, né? Ouvindo as coisas que prestam, as coisas que não prestam, né? Mas, então, aqui também diz, né? Timóteo agia como um filho que se entristece quando a partida do pai, né? Quando o pai sai, né? Sim, o filho fica triste, né? Sofre com suas aflições e se alegra com suas alegrias. Paulo tinha vontade de vê-lo para dividir as experiências da obra e para instruí-lo a se manter na fé e defender o evangelho. A avó e a mãe de Timóteo eram judias. Elas creram no Senhor Jesus, né? Como Messias, elas creram nele como Messias, né? Quando ouviram o evangelho por meio de Paulo, está em Atos lá 16:1, né? A fé dessa família começou com elas, a fé, né? Começou com a avó, a mãe, né? Começou com elas e depois por meio do Espírito Santo, né? Foi despertada também em Timóteo. Com isso, a educação dele passou a ter valores em Timóteo, né? A educação, ele era muito bom, né? Do Evangelho. Embora o pai de Timóteo fosse grego, ele pegou valores de sua mãe, né? Pegou os valores de sua mãe. Então, aqui também diz assim: Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo, eram judias. Elas creram no Senhor Jesus como Messias, quando ouviram o Evangelho por meio de Paulo. A fé dessa família começou com elas, depois por meio do Espírito Santo. Foi despertada também em Timóteo. Com isso, a educação dele passou a ser pautada nos valores do Evangelho. Embora o pai de Timóteo fosse grego, ele absorveu valores de sua mãe e era fiel ao Senhor. Dessa forma, o apóstolo reconheceu que a conversão do jovem não foi uma consciência, e sim fruto do testemunho da boa criação que recebeu da sua mãe e da sua avó. Isso serve de exemplo a todas as mães que têm responsabilidade em ensinar seus filhos. Elas devem plantar a semente da confiança em Deus. Todas as mães, né? Devem plantar sempre a sementinha de Deus, né? Da integridade, do respeito, de todas as boas virtudes desde cedo. É bom, né? Desde cedo. Às vezes a gente que nem eles aqui em casa, né, foram, né, fizeram a comunhão, né, mas não lembram de nada que aprenderam, né, não, estava falando nesses dias, né, com ele, não lembro nada, não aprendi nada, né, não sei nada, né, ele foi também, né, então todas as virtudes desde cedo. Afinal, a mulher exerce grande influência sobre os filhos, e quando imbuída da genuína fé cristã, passa a ser testemunha viva do Senhor Jesus em seu lar, tornando-se um alicerce para toda a família, né? Que maravilha, né? Por isso que nós temos que sempre conversar com as crianças, né? Assim, né? Explicar, né? Que tem que amar a Deus, amar Jesus, né? Que Ele sempre está ali cuidando, né? De todos nós, né? Assim, né? Hoje em dia a gente vê tanta coisa errada, né, na TV, né? Eles falam, isso vai ser proibido, falar, isso vai ser proibido. Mas tem tantas outras coisinhas que passam despercebidas e que eu acho, né? Na minha opinião, que, por exemplo, esse dia eu vi a moça ali comendo um garfinho, né? Igualzinho aqueles garfinhos branquinhos que a gente come no pratinho, o bolo ali, né? Igualzinho um garfinho branquinho mordendo ali, né? Então, isso eu acho que não está certo, né? Pegou a tampa lá de um detergente, pôs na boca, comeu, né? Porque era comestível, né? Mas uma criança pequenininha, hoje em dia, já está observando tudo, né? E elas podem também colocar qualquer coisa na boca, assim, né? Que a gente vê, inofensivo, um garfinho, tá ali na mesa, né? Mas elas podem querer dar uma mordida naquele garfinho e fazer muito mal, né?
para as crianças, né, assim, muitas coisas que a gente vê, muitas, que não deveriam são maus exemplos mesmo, né. A gente tem que verificar bem só por coisas que a criança não vai absorver aquilo ali, né. Se elas, vê uma pessoa comendo um garfinho, ela vai chegar, vai dar uma mordida no garfinho. Não digo, né, que todas, né, mas pode ser, né, que hoje em dia, como está o mundo aí, né, o pessoal está fazendo de tudo, né, que vê, né. Então acho que é isso que eu tinha que falar hoje, né, para vocês aqui tudo, né. Filho, realize já falei tudo. Para que vocês, eduquem, né, seus filhos, né, falando sempre a verdade para eles, nunca mentindo, né. A gente nunca deve mentir, porque às vezes começa em casa, né, a mentira, né. A mãe diz: "Ah, diga que eu não tô. Ah, fale que venha outra hora, que agora, né, não posso atender", né. Então, aí já começa as mentira, né. Então a gente nunca deve de mentir para os filhos, assim, sempre falar a verdade para eles, né, para eles saberem o que é certo ou o que é errado, né. Então é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, tá bom? Então Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Tchau. Amém. Graças a Deus.